E aí, gente, começando mais um Fala PH. Faz tempo que eu não fazia aqui o Fala PH, mas estou aqui para responder vossos questionamentos, suas perguntas, seus querer, os elogios não, esse daí eu deixo para lá um pouquinho. Depois de um mês muito atribulado, né? Um mês ali onde eu escutei o som das trombetas em vez de ser o som da liberdade. Estou aqui para conversar com vocês, mas não sobre isso, sobre questões que vocês trazem. Caso você não tenha ainda sua pergunta respondida nesse vídeo, continue fazendo sempre que eu requisitar lá as perguntas, porque um dia, quem sabe, passa a ser um momento de eu responder aquela sua questão, beleza? Então é só dar uma olhada lá na aba comunidade. Para ter prioridade nas respostas dessas perguntas, você pode virar membro do canal. É só você assinar o canal por R$ 2,99 ou R$ 4,99. É um troco de pão assim, que você vai lá, assina e aí ganha prioridade, inclusive nas respostas das mensagens e por aí vai. O Guilherme Zickley, acho que é assim, ele pergunta, tá? PH, já ouvi muito a respeito de distribuição dos filmes, principalmente relacionado ao Oscar, porém, acho muito abstrato. Gostaria de entender mais como funciona para um filme chegar até o cinema nessa questão de distribuição, porque alguns filmes demoram tanto para chegar, e até também gostaria de saber como funciona a precificação do ingresso de cinema e por aí vai. Bom, tem muita coisa aqui para falar, tá? Mas vou tentar fazer um resumão. Primeiro que existe uma diferença entre aquele que produz o filme e aquele que distribui o filme. Pode parecer uma diferença óbvia, mas muita gente se confunde e é super normal. Acontece. Então, o produtor é aquele que de fato vai lá, coloca o dinheiro dele pro filme acontecer. Se esse filme vai ser passado ou não no cinema, são outros 500, né? Na via de regra, as grandes produtoras já têm acordos pré-definidos ali com os distribuidores, mesmo quando o filme ainda está na nascente. Por exemplo, um Martin Scorsese da vida não fica sem distribuição, é impossível. Um Quentin Tarantino não fica sem distribuição, tá? Nessa parte inicial para entender o que é produtora e o que é distribuidora. Após a conclusão de um filme, as produtoras daí buscam distribuidores para apresentá-los aos cinemas e também para as plataformas, porque, entenda, o filme sair na TV, streaming ou no cinema faz parte de uma estratégia de distribuição. Um exemplo recente é Besouro Azul. Ele foi feito para distribuição em streaming e decidiram distribuí-lo também no cinema, né? Então, tudo é distribuição de certa forma, tá? Nesse ponto, grandes estúdios como Warner, Disney, Paramount, eles têm as suas próprias distribuidoras integradas também, mas não necessariamente todos os seus filmes são distribuídos pela mesma produtora, entendeu? Pela mesma distribuidora, desculpa. Ele pode depender de distribuidoras externas para um filme ou outro, mas via de regra ele usa as suas próprias distribuidoras. Os distribuidores, eles estabelecem acordos com os cinemas, determinando aí quantas cópias do filme serão entregues para eles, quais serão os formatos, qual é a duração do filme, porque assim os distribuidores conseguem negociar com os cinemas, que é outro elo, são 3 elos aí, né? Um elo, produtor, distribuidor e o exibidor. Cinema, Netflix é um exibidor e distribuidor também, né? Mas enfim, então o cinema diz, poxa, vamos tentar colocar esses filmes aí em 2 horas e meia, desculpa, em 1 hora e meia, que aí a gente abre mais sessão. É só um exemplo fictício nesse caso aqui, tá? Então, a distribuidora junto com os exibidores estrategizam, né? Fazem a estratégia do lançamento e as fases desses lançamentos, o que pode resultar em tempos de espera variados em diferentes regiões, em diferentes mercados, diferentes países, dependendo das considerações locais, da concorrência, dos eventos, de questões mais generalistas em ponto financeiro, por exemplo. Um filme às vezes estreia só nos Estados Unidos, pega uma grana ali e obtém um certo sucesso, e aí ele consegue uma distribuidora brasileira. E aí ele, só depois disso, tem uma data confirmada no Brasil, por exemplo. Mesma coisa na Europa. O filme estreia nos Estados Unidos e vai para a Europa depois de ter um distribuidor. Da Europa para com o Brasil, do Brasil para com o resto do mundo. Quem distribui, sei lá, Retratos Fantasma, do Kleber Mendonça Filho, é uma distribuidora local lá nos Estados Unidos, é um distribuidor ou um agente local lá na Europa, por aí vai. Então por isso que às vezes tem essa demora, porque geralmente ele estreia em casa para aí conseguir, né, um nome para conseguir estrear fora. Aí você pergunta, pô, PH, mas esses filmes aí, blockbusters, Disney, tudo, é porque é diferente a regra para esses caras, né? Eles já sabem que vão ganhar grana, então eles já estão confirmados, inclusive eles estreiam antes em outros mercados, como o Brasil, por exemplo, do que de fato em casa. Quanto à questão do Oscar, né, a elegibilidade de um filme para concorrer ao Oscar, os critérios são bem pétreos, assim. O filme deve ser exibido em um cinema comercial lá de Los Angeles, no mínimo.
por também no mínimo uma semana, 7 dias consecutivos. Então não pode ser um dia aqui e outro acolá, não, tem que ser 7 dias consecutivos. Ou seja, tem que compreender um fim de semana e os 5 dias comerciais para que ele esteja elegível a concorrer ao Oscar. Isso, obviamente, no ano em vigor daquele Oscar. Alguns filmes têm exibições limitadas inicialmente só para atender a esses requisitos, por exemplo. E aí depois eles expandem para um lançamento bem mais amplo, bem mais aberto. Com relação à precificação de ingressos, aí eu não tenho como... Assim, é porque são muitos fatores, né? As redes já têm seus ingressos precificados de acordo com o mercado, de acordo com a cidade, de acordo com o bairro. Muitos de acordo, só que não rola mesmo assim num bairro distante, num bairro mais central, cobrar ingressos tão diferentes, porque senão tem a evasão, e aí eles fazem um combinado entre o filme legendado e dublado e o 3D para aumentar o preço do ingresso, para colocar de um lado para o outro, e aí vai. Só que vale destacar aqui, frequentemente, os cinemas eles ficam com uma parcela significativa dos lucros do filme, justamente através da bomboniere, né? Dos comestíveis, da comida, da bebida, enfim. E aí isso compensa, nos cinemas que não são safados, compensa ingressos com a margem de lucro um pouco mais estreita, um pouco menor, tá? Mas via de regra, infelizmente, os cinemas eles querem lucrar no ingresso e querem lucrar também na pipoca, no refrigerante, por aí vai. Por isso que os preços são extremamente abusivos. O Nicolas Mota, inscrito aqui comigo há apenas 4 meses, mas seja muito bem-vindo, Nicolas, pergunta: tem algum filme que tu tem apego emocional da infância e ainda não reassistiu pra não estragar a memória? Cara, eu não tenho medo de estragar a memória de filme, assim, propriamente dito. Eu tenho filmes que tem um apego emocional da infância. Toy Story é um desses filmes. Jurassic Park, né? Talvez assisti em 93, 94, sei lá. Tem um apego emocional impressionante sobre esse filme. E eu não tenho nenhum medo. Pelo contrário, eu reassisto bastante. Agora, tem um filme que eu fui assistir tem acho que tem uns 5 anos que eu fui reassistir. Reassisti, fiquei muito feliz, fiquei muito empolgado, enfim. Mas olhando mais para um tom nostálgico do que para a qualidade do filme, assim. É um filme que se chama História Sem Fim, né? Do dragão, cachorro voador, do menino que entra no livro e etc. A dinâmica do filme ela é bem cadenciada, bem complicada. E outro filme que na minha infância eu era simplesmente fascinado e recentemente fui assistir, fiquei meio assim também e tal, é o Feitiço de Áquila. Então esses dois filmes eu não tenho medo de estragar a memória, eu sei a qual momento eles pertencem, mas História Sem Fim e o Feitiço de Áquila foram 2 filmes aí que quando eu reassisti eu fiquei meio assim e tal, mas a nostalgia ela vence. O Samuel Silva pergunta: PH, tudo bom? Tudo bom, Samuel. As análises dos episódios de Evangelho é ótimo, né? Evangelion vão rolar? Sim, vão rolar. Primeiro semestre do ano, ou talvez começando em dezembro. Eu vou fazer uma grande viagem em dezembro e voltar só em final de janeiro. Então talvez eu prepare um vídeo por semana ou 2 vídeos por semana sobre Evangelion. Tô muito empolgado, já tenho algumas coisas inscritas, já escrevi o primeiro episódio, já tenho metade do texto do segundo episódio escrito, mas eu queria voltar ao episódio porque tem umas questões lá que eu queria debater, trazendo um pouco mais as cenas, mas vai rolar. Tô muito empolgado. Se você tá empolgado ou empolgada, me fala aqui nos comentários, porque eu acho que vai ser uma das grandes coberturas aqui do canal. Isso, obviamente, se der as views, né? Mas eu não vou me limitar a isso, não. Tanto que eu tô logo escrevendo tudo pra lançar já, independente. Já tá gravado, então já lança aí, tanto faz. Tatiane A. Lopes, ela tá inscrita há 2 anos aqui no canal. Muito obrigado, Tati. Ela pergunta: PH, pra você, como você vê que a literatura no seu dia a dia influencia nos seus assistidos? Excelente pergunta. Excelente pergunta. Desde muito cedo eu leio bastante. Confesso que passei um tempinho ali meio afastado entre 2011 e 2013. Tava muito focado em trabalho, tava muito focado em, sei lá, coisas da vida. E eu fiquei mais só cinema e séries, né? E me afastei um pouco da leitura. Mas li muito ao longo da vida, li muito fantasia, muito fantasia. Sou um leitor, assim, assíduo do Brandon Sanderson. Um leitor assíduo, não é fantasia, é romance histórico, do Bernard Cornwell. Muita coisa, cara. Li muita coisa mesmo. Li muita coisa clássica. Só que de uns anos pra cá, acho que uns 4 anos pra cá, eu retomei um hábito que eu tinha no começo da faculdade de História,
que foi o hábito de ler filosofia, sociologia, de ler coisas mais nesse sentido, né? Que é uma leitura que o pessoal chama mais acadêmica, mas é não ficção. É assim que eu chamo. E aí eu tenho lido, na verdade, muitos ensaios. Tenho lido ensaios, tenho lido muito filosofia, tenho lido Byung-Chul Han, assim. Ele lançou livro recentemente, o Vita Contemplativa. Já tô quase terminando, então é isso, né? Tem a Biblioteca Azul, eu acho que é assim. Peraí que eu vou pegar. Não, azul não, Biblioteca Diamante, tá aqui, ó. Tem vou mostrar pra vocês. Tem essa coleção aqui da editora Nova Fronteira, que todos, assim, são muitos livros bons. É uma coleção bem grande. Uma edição pocket, do jeito que eu gosto, né? Bem boa, porém, é pocket. Mas a letra é bem interessante, não tá dando pra ver direito agora, dá. A letra é bem interessante, tá? E são ensaios. Nos últimos anos eu tenho lido muito isso aqui, cara. Esse livro, inclusive, é o Elogio do Ócio e Outros Ensaios, que é do Robert Stevenson, né? Que eu tava lendo junto com o Vita Contemplativa, porque eu acho que eles se completam. Então, ultimamente, eu tenho lido muito filosofia e sociologia, é isso que eu quero falar. Por que eu trouxe esse assunto? Porque os livros de fantasia, os romances, quer que seja, os livros de ficção, eles ajudam de um ponto de vista de ter escopo, né? De você ter massa crítica, de você ter repertório. Só que é um repertório mais baseado ali em história e etc. Só que filosofia, sociologia dá um repertório para você ir muito além nos filmes, para você analisar muito além os filmes, para você entender muito além, inclusive os livros de fantasia, enfim, de ficção. É um jeito... Acho que é o jeito mais interessante de você tentar sair do senso comum, das análises, né, de filmes, séries, quer que seja. Coisa que eu tenho tentado fazer. Consigo? Nem sempre. Mas acredito que sou um bom tentador. Então tá aí respondida a sua pergunta. É fundamental. A leitura, pra mim, é fundamental. Hoje é onde eu acho que mora mais a minha dedicação. Eu tenho mais lido do que assistido coisa. Você quer dizer, então, que você não assiste mais nada? Não. Quer dizer que eu leio muito, né? O tempo que eu ganhei quando passei a me dedicar só pro canal, eu praticamente me debrucei em leituras, porque eu acho que isso melhora quando eu vou assistir e, sobretudo, quando eu vou escrever sobre. Aí emendando com essa, o Lucas Garcia pergunta: PH, você pretende fazer mais vídeos indicando livros? Inclusive, estou lendo esse livro, relendo, né? Faz muito tempo que eu havia lido. O Porquê os Clássicos... Por que ler os clássicos? Porque eu não quero só fazer uma indicação dele, mas um texto em cima dele e relacionando com o cinema. Engraçado que eu falei que estou relendo esse livro e é uma das coisas que ele fala, né? Os clássicos a gente nunca diz que lê. A gente sempre diz... Tá aqui, ó. Os clássicos são aqueles livros dos quais, em geral, se ouve dizer estou relendo e nunca estou lendo, né? Então, tô lendo o Vita Contemplativa do Byung-Chul Han e aqui o Elogio ao Ócio. Esse daqui já tá terminado, o Elogio ao Ócio. E outro, o o Crítica Radical da Susan Sontag, porque eu vou fazer umas indicações desses livros aqui pra questão de que livros são interessantes para debater um momento onde tá tudo acelerado, né? Eu ainda vou achar o recorte direitinho. Mas sim, vão ter mais vídeos. Eu já tenho um vídeo gravado, mas eu preciso finalizar colocando o vídeo dos livros. Então preciso ir numa livraria, alguma coisa assim para pegar, porque eu li no Kindle para fazer esses videozinhos. Eu gostaria de indicar um livro agora para vocês. Pode ser? Eu vou indicar esse livro aqui, ó. A Casa do Dragão, roteiro falado desse escritor chechelento aqui, chamado PH Santos. Aqui, ó. E Moacir Fio, tá? Então, essa é a minha dica de leitura. E não só esse, mas o Andor também. O Andor é um livro que está em pré-venda, que você pode comprar, então dê uma olhada nele. E também eu indico um conto chamado Atire-se, desse mesmo autor, PH Santos. Não é tão bom não, mas dê uma olhada lá. Aí qualquer coisa vocês criticam lá na Amazon, pode ser? Davidson Carvalho pergunta: filmes de comédia, por que temos tão poucos ultimamente? Boa pergunta, excelente pergunta. São vários fatores, faltou um fator que eu acho bem preponderante aqui. As comédias, elas dominaram muito tempo o cinema, muito tempo a TV.
Quando a TV começa a ser TV, já tinha comédia ali tendo grande sucesso, né? Quando as séries de TV dominam também, já tinha comédia. Cinema dos anos 80 tem muita comédia que domina. O pastelão, né? Na década de 90, muito sátira não, como é que diz? Paródia, enfim, filmes que referenciam gêneros ali e tal. De comédia também, né? 80, 90, Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu, Top Gang, né? Sobre Top Gun. No começo de 2000 ali, com aquele lá que referencia o Pânico já tem um quê de comédia, enfim. O que eu quero dizer com isso? A comédia... e tem as comédias românticas, que ficaram ali dominando os anos 90, final dos anos 90, começo de 2000. Eu acho que as comédias dominaram por tanto tempo, mais tanto tempo, que o gosto do público muda, né? Muda um pouco. Sobretudo porque... Não quero dizer que é um gênero mais fácil, mas enquanto o filme de gênero em si... ele se torna mais fácil de produzir, mas ele é mais limitado também. Ele tem menos assuntos ali para debater. Não é debater, mas ele tem menos estilos dentro do próprio estilo. É isso que eu quero dizer. Tanto que quando vem a comédia, aí vem a comédia puramente, né, mais social, sitcoms, etc. Aí depois vem uma comédia mais pastelona, né, da paródia, etc. E aí depois disso vem a comédia romântica. Depois a comédia já passa a ser mais... de apuro social, né, de discussões sociais realmente pesadas, que é quando ela começa a trazer outros elementos para perto dela. E aí tem esse outro fator. Eu não acho que a comédia diminuiu drasticamente, mas eu acho que ela tá diluída em tantos gêneros hoje. A gente vê comédia em drama, as dramédias. O Wes Anderson, por exemplo, faz isso magistralmente. A gente vê comédia no terror. Eu tenho um vídeo aqui do Jordan Peele mostrando como ele faz comédia. Esse vídeo é curioso, porque eu faço esse vídeo e na mesma semana, 3 dias depois, o Jordan Peele dá uma entrevista dizendo exatamente o que eu falei no vídeo. Não que ele tenha visto o vídeo, mas é pra vocês me respeitar um pouquinho, tá? Ó, a gente tem comédia diluída nos filmes de super-herói, que são os filmes dominantes hoje em dia. A comédia... ela é um elemento tão presente assim. Agora sim, eu concordo que os filmes de gênero e os astros de gênero, né? Steve Martin, Jim Carrey, enfim, tantos outros, eles sumiram um pouco, até migraram um pouco pra TV. E aí, falando sobre TV, na TV, cara, tá cheio de comédia. Cheio de comédia. É onde a comédia tá imperando, né? Grandes séries, mais séries, né? Filmes ali e acolá. Mas no streaming tem muito filme de comédia. Só que, poxa, talvez você não esteja mais na idade, talvez você não esteja mais afim daquele assunto mais leve daquele jeito. Prefere aquele assunto ou aquele estilo, isto é, te fazer rir em outros contextos. Mas tá por aí. Inclusive, na TV, as comédias elas estão passando, acredito, por uma revolução bem interessante. Cito de cabeça aqui, recente, tá? Isso pra não citar The Office, Community... Friends, How I Met Your Mother e tantas outras aí, mais recente, Abbott Elementary, uma comédia espetacular e uma denúncia brutal. Hacks, uma comédia sobre comédia, que mostra inclusive sobre a renovação da comédia. O Ensaio, uma comédia daquelas que você não gargalha porque você fica com vergonha alheia. The Bear tem comédia dentro dela, majoritariamente drama, mas tem muita comédia ali. Recente aí, Jury Duty é um nome, na mira do júri, eu não lembro como que é em português. Escreve aqui na minha cara aqui, ó. Pronto, tem essa daí que é uma puta comédia também, na linha ali do Ensaio. Então, tem muita coisa. Em baixo orçamento, né? Fazer comédia de baixo orçamento, eles não ganham a mesma distribuição, eles acabam não indo pra cinema, ficam mais no streaming. Quando você fala de filmes de grande orçamento, não sei se vale mais investir. Os últimos grandes filmes de grande orçamento de comédia, Se Beber Não Case, depois do primeiro filme ser um estrondo, aí sim eles fazem mais filmes ali pra justificar. Mas, via de regra, são filmes caros que não vale a pena ir pro cinema, então eles barateiam um pouco e mandam pros streams. E lá nos streams tá cheio. Pra finalizar, tem outro fator. Eu acho isso bem interessante. Recentemente, o Charlie Brooker, lá do Black Mirror, ele respondeu a uma pergunta que eu acho que responde essa sua pergunta. Ele respondeu dizendo assim: depois que entrou na Netflix, a série ficou ruim. A série ficou menos pesada e etc. E ele responde que assim, quando eu entro na Netflix e deixo de fazer majoritariamente uma ficção científica sobre e para o Reino Unido e etc, eu me torno, isto é, mais global, eu tenho que trazer assuntos mais globais. E eu percebo que as comédias, principalmente as mais populares de Hollywood e tudo, ficam falando muito de um cenário mais local dos Estados Unidos.
E hoje não sei se é isso com o que as pessoas estão se conectando, né? Muitas vezes esse humor cultural, esse humor baseado às vezes mais num quesito linguístico local e muito específico, pode não se traduzir tão bem internacionalmente quanto, por exemplo, um filme de ação que é visualmente impressionante e ao mesmo tempo é genérico. Não no mau sentido dessa palavra, genérico no sentido de generalista. Então todo mundo se conecta mais rapidamente ali com um filme de ação do que com a comédia, que precisa de um conhecimento, né, de uma cultura específica, de um conhecimento específico de uma cultura, de um entendimento específico até da linguagem, do idioma, quer que seja. Mas tem mais coisas, assim, momento político também. Eu acredito bastante no que a comédia ela tá diluída dentro do horror, dentro da ação também. Todos os filmes da Marvel têm essas comédiazinhas, né? E aí a falta de filmes de gênero pode dar a impressão de que há menos comédias puras, mas o gênero, ele tá aí, ele sobrevive de outras formas. E é isso, gente. Ó, muito obrigado, tá, por esse vídeo. Vai ter outro vídeo de Fala PH, porque ficou muita pergunta de fora. Então, na próxima semana, já garanto outro Fala PH. Show? Estão comigo? E aí, nesse outro, eu respondo as demais perguntas. No mais, um forte abraço em vocês. A gente se vê até lá. E tchau.